E aí, pessoal da Vetted, aqui é o Patrick da Vetted. Hoje vamos conversar sobre isso. Eu não sei quando este programa vai ser transmitido, mas o George e eu fomos informados por múltiplas fontes independentes que a maior incursão de fenômenos aéreos não identificados na história americana, na data em que estamos gravando, aconteceu há aproximadamente um mês no Texas, sobre uma instalação militar. Eu estou te perguntando sobre esta nave. Eu quero saber, ela nos foi entregue? Foi um presente que nos deram? Foi um acidente, uma queda? Ou Você vai ter pessoas zangadas comigo por não responder quando sabem de antemão, e você também, que não posso responder. Você insinuou que o OVNI em posse dos Estados Unidos faz a tecnologia descrita no seu outro livro, Revelações Iniciais, na parecer algo primitivo. O que exatamente você quis dizer com isso? Parece primitivo. Ok, mas o que isso significa para você? Significa que é algo bastante avançado, e isso é tudo o que posso realmente dizer. Agora, elabore mais sobre isso. Você sabe, você estava na embarcação que descreve? Não posso ir além disso. Eu acredito em você, é a verdade, mas por que não pôde dizer ao Congresso? Quer dizer, o quê? Eles não estão autorizados para lhes dizer? Certo, pessoal, por favor, deem um like, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, inscrevam-se, pessoal. Estou a tentar chegar a 100 mil inscritos até ao fim do ano. Agora, sobre o que é esta entrevista que vamos ter? Bem, esta é uma entrevista com um indivíduo chamado James Lacatski. Ele é igualmente conhecido pelo nome de Jim Lacatski. Jeremy Corbell e George Knapp, em seu podcast Weaponized, realizaram uma entrevista com ele e a divulgaram em 2 partes. E neste vídeo, vou cobrir os pontos mais importantes de ambas as partes. Agora, isso remonta a alguns anos. Em outubro de 2023, eles também o entrevistaram e houve uma grande revelação bombástica, uma verdadeira bomba, de que James Lacatski basicamente trouxe a divulgação para a comunidade OVNI. Aqui está um tweet de Jeremy Corbell de outubro, onde ele disse: "Uma bomba atômica OVNI foi lançada no Weaponized, doutor." James Lacatski admitiu em ata e confirmou, primeiro, que o governo do ZSATWA tem um OVNI em sua posse, segundo, que temos um programa de exploração para tentar fazer engenharia reversa, e terceiro, que conseguimos entrar nele penetrando o casco. Parece muito com o meu baile de formatura. Só estou brincando, claro, e anexado a este tweet estava este vídeo. Você está oficialmente autorizado a nos dizer que o governo americano possui uma nave de origem desconhecida e você conseguiu acessar o interior, está correto? A forma como você leu está correta. Você está indo muito além do que está escrito. Não estou. Estou a perguntar se isso aconteceu, e é verdade? Certo. Está a dizer-nos, disse-nos porque lhe foi permitido dizer-nos que o nosso governo tem um OVNI em sua posse e conseguiu aceder ao seu interior, certo? Sim, com certeza. E aí, claro, este pequeno vídeo de apresentação e a entrevista com James Lacatski se espalharam de forma viral na época por toda a comunidade OVNI. E agora, passados quase 2 anos exatos, James Lacatski está de volta. Até mesmo George Knapp está dando cobertura a ele em seu programa de notícias de Las Vegas, o que significa que você pode aprender um pouco mais sobre quem é James Lacatski. Há mais de 80 anos, o governo americano tem dito ao público para não se preocupar com intrusões de OVNIs, porque quase todas são explicáveis. Nos bastidores, porém, agências de inteligência e o Pentágono reconhecem que há uma disputa mortalmente séria para desvendar a tecnologia OVNI antes que a Rússia ou a China o façam. O senador de Nevada, Harry Reid, nos disse antes de sua morte que a corrida é real e que é melhor vencermos, razão pela qual ele foi o principal patrocinador de uma investigação secreta de 22 milhões. E não se trata da nossa crença, nem de conjecturas, nem da opinião dos autores. São fatos extraídos diretamente do programa. Estes dados provêm de fontes oficiais de tudo aquilo que o público financiou. O Dr. James Lacatski dedicou a maior parte da sua carreira à DIA, analisando as tecnologias militares dos adversários dos Estados Unidos, armas que poderiam potencialmente aniquilar o planeta. Ele era e é um guardião de segredos e considerava seu juramento e autorização de segurança como sagrados. Mas hoje em dia, ele está cautelosamente e meticulosamente compartilhando o que pode sobre a OSIP, a maior investigação de OVNIs reconhecida, já financiada pelo governo dos Eisenhower. Lacatski projetou e gerenciou o OSIP, inspirado por um livro que ele havia lido sobre um local de intensa atividade OVNI em um canto bem remoto de Utah, um lugar agora conhecido como Skinwalker Ranch. Esta é a minha impressão de James Lacatski fazendo uma entrevista
entrevista por Zoom. Eu violei tudo. Eu adoro como ele está aqui no Zoom. Tipo, mal dá pra ver o rosto dele. É como se não fosse nada. Vamos avançar para alguns clipes da primeira parte desta entrevista com James Lacatski. Os Estados Unidos possuem um programa de engenharia reversa física de OVNIs. Sabe, isso é uma informação que pode ser verificada. Agora, você é meio que considerado como este doutor porteiro maligno de OVNIs, porque você não se expressa além dos limites. Você é um vampiro, se é que não sabia. Mas você acabou de afirmar que é a favor de uma divulgação controlada. Então, vou relembrar a você e a todos o que aprendemos no último episódio de Weaponized. Há quase exatamente 2 anos, você teve que fazer uma admissão autorizada. E você admitiu e nos disse, estava no livro, mas você disse verbalmente, sabe? Que temos um OVNI em posse do governo, que temos um esforço de exploração nesse veículo, que que fomos bem-sucedidos em pelo menos penetrar a estrutura. Então, você já deixou registrado e você nos disse isso da última vez. Agora, sem ir além daqueles limites, você ainda sustenta isso, que nós temos... Quanto à declaração? Ah, sim, absolutamente. Mas vamos ser mais específicos do que a declaração, né? Você sustenta que temos um OVNI em nossa posse. Pois isso significaria que temos um programa de engenharia reversa nesse OVNI se você romper o casco. Isso responderia o que todos querem saber. Não consigo responder. Isso vai além daquilo que me foi autorizado a dizer. Sabe, há muitas partes desta entrevista em que ele simplesmente não consegue responder, né? E isso não vai deixar as pessoas muito felizes, para ser bem sincero, né? Onde é só, não posso responder, não posso realmente entrar em detalhes. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então, sabe, é por isso que eu fico, tipo, isto parece-me meio estranho, para ser honesto, né? Um pouco. Mas, sabe, o Jeremy faz um bom trabalho na entrevista, tentando realmente forçar James Lacatski a dar uma resposta preto no branco, né? Um sim ou não sobre o que está a acontecer, certo? Há definitivamente muitos... sabe, não sei se contencioso é o termo certo, mas muitos momentos de atrito nesta entrevista, onde Jeremy o está forçando muito para o encurralar a dizer algo, certo? E que ele admita que o governo do Zero tem um OVNI. Estamos tentando fazer engenharia reversa e já entramos nele, certo? E o James está, tipo, a dançar à volta do assunto, mas, novamente, as pessoas estão a interpretar isso como, não, ele admitiu, ele disse, é verdade, é isto que é, mas eu não estou particularmente convencido desse facto em particular, certo? Novamente, um OVNI pode significar uma série de coisas e vou aprofundar isso mais no vídeo mais tarde, mas vamos dar uma olhada no próximo clipe. Bem, no fundo, esta é uma das maiores admissões, porque você é a favor da divulgação controlada e está obtendo autorização. É uma das maiores admissões na história dos OVNIs que vocês estão admitindo e anunciando através de uma divulgação autorizada que tiveram de autorizar. E é incrível que tenham autorizado, que temos um OVNI em nossa posse e que violamos o casco e que não havia nada dessas coisas típicas que se veria num voo comum. Então, novamente, estou apenas perguntando. Eu sei que você já afirmou isso, mas essa é uma declaração factual sob juramento. Quer dizer, você diria isso diretamente ao Congresso, certo? Sim, isso está no livro. Eles podem ler sozinhos. Se quiserem minha ajuda, eu posso fazer isso. Mas não posso ir além do que está escrito no texto. O próximo livro, não estou falando daquele que sai em 6 meses. Estou falando daquele que analisa Kona Blue sob a minha perspectiva. Quero dizer, um grande ponto de decisão em 4 livros do Abu Sap, mesmo que sejam apenas 1.200 páginas, é o que é importante ali e o que não é. Mas é aqui que você se complica. É aqui que você, Dr. Lacatski, se complica. As pessoas dizem, por que você está publicando isso em livros públicos em vez de testemunhar no Congresso? Eles deveriam fiscalizar nosso governo. O Congresso deveria ter uma supervisão financeira e substancial sobre estas questões. Então, se você testemunhasse que temos um programa de engenharia reversa, que temos um OVNI, e você levantasse a mão e dissesse, essa é uma informação factual, eles iriam perguntar, onde está sendo mantido? Como o nosso dinheiro está sendo gasto para os contribuintes? Por que está indo para os seus livros em vez de nos dizer ao Congresso para que possamos ter a devida supervisão? Quer dizer, só posso divulgar o que me é permitido divulgar. E eu também estou surpreso que eles aprovaram isso. Eu coloquei isso lá de propósito.
E, de novo, isso é o que ele foi aprovado para lançar, certo? E ele pode colocar num livro, certo? É tipo, ei, não fale sobre coisas classificadas, mas eu vou escrever um livro. Ok, sim, quer dizer, não é classificado. Eles verificam essas coisas, mas sabe, eu não sei. É que algo parece estranho em toda essa dinâmica, certo? De novo, é apenas mais um, sabe, problema ao tentar lidar com ex-funcionários do governo ou, bem, funcionários atuais ou ex-funcionários, né, do governo que estão tentando revelar segredos em seus livros e, sabe, nos contar tudo o que está acontecendo. Eu só tenho dificuldade em confiar em boa parte disso. E atenção, esta é uma ótima entrevista, não me leve a mal, mas se você está realmente procurando respostas, não sei se as terá. É uma questão de interpretação, como verá ao longo deste, sabe, vídeo bem longo que tive de fazer para cobrir estas duas partes. Mas, sabe, de novo, é o que está no livro, mas, sabe, o que está especificamente no livro é que James diz que contou essa história a alguns membros do Congresso, tipo, numa reunião. Então eles disseram, sim, você pode dizer isso, mas não é que ele tenha admitido que o governo o possui. Você entende o que estou querendo dizer? É tipo assim. É como se fosse, ei, eu já contei essa história, não é? Foi o que eles disseram, tipo, sim, você pode falar isso, mas claramente, se estivéssemos falando de um OVNI, eles jamais o teriam permitido dizer uma coisa dessas. Eu não sei, eu só... Há algo que não me parece bem, pessoal, com James Lacatski, e não é com a intenção de desrespeitar, de forma alguma, só estou dizendo que tem algo estranho. Bem, eu entendo porque vocês cuidam dos registros, mas acho que o Congresso deveria ter fiscalização e acho que eles deveriam chamá-lo para testemunhar, mesmo a portas fechadas, e então cabe a eles quais são as regras para que eles tenham fiscalização sobre esses programas. Você já admitiu, porque tem permissão para isso, que temos um programa de exploração ou de OVNIs para estudar pelo menos uma nave? Essa é a questão central que as pessoas têm discutido, e você está respondendo isso publicamente. Mais uma coisa, quero ver se podemos levá-lo um passo adiante. Da última vez que te perguntei, sabe, do seu livro, sabe, eu disse... Você entrou na nave em algum momento e você disse, não posso responder a isso. Bem, Eric Davis comentou publicamente, e foi isso que ele disse, não conseguimos entender a propulsão. Lacatski entrou no UAP e eles não encontraram nenhuma fonte de energia ou sistema de propulsão. Então, agora que o Dr. Eric Davis declarou publicamente que, segundo ele, o senhor estava dentro deste OVNI. Poderia agora nos dar mais detalhes sobre essa questão? Ou seja, o senhor estava, de fato, dentro daquela nave que estava descrevendo. Mas posso sim desenvolver um pouco mais sobre isso. E voltando à sua pergunta, aquela que você fez agora há pouco, o motivo pelo qual eu realmente nunca... Bem, primeiro de tudo, nunca me pediram para testemunhar, a não ser indiretamente, através de você. E eu tive uma razão médica para não fazer isso no mês passado. Mas a questão é, posso te dizer muito do que estamos falando, verdadeira coleta de informações de uma variedade de pessoas nestes 4 livros. Não é tão emocionante quanto algumas das histórias que eu vi. Mesmo que sejam apenas histórias, elas não são tão emocionantes. Mas os senadores e congressistas podem pedir para suas equipes lerem o livro, resumir, fazer tópicos. Eu já discuti isso. Ok. Então você não vai me responder se estava na nave ou não, você mesmo. Eu não posso. E eu não pude na frente do Congresso. Eu não posso fazer mais do que está nos livros para eles. E eles têm isso trancado. E acreditem, é a verdade absoluta o que está nos livros. Eu acredito em você, é a verdade. Mas por que não pode contar ao Congresso? Quer dizer, eles o quê? Não têm autorização para que eles digam? Quando você é envolvido em certas coisas, você foi instruído uma vez para uma autorização específica que eu deveria informar. Aquela agência e a equipe jurídica deles, caso eu fosse um dia solicitado a comparecer perante o Congresso. Que legal. E veja, não tenho problema com quem escreve livros e tudo mais, e quer sair para promovê-los, absolutamente. Se você oferece algo de valor e alguém quer pagar, isso é entre vocês. Isso é capitalismo, isso é América. Vai em frente, eu apoio totalmente. Mas o interessante é que eu, pessoalmente, tenho um problema quando as pessoas dizem, tem segredos no meu livro e você pode aprender sobre a maior descoberta na história da humanidade no meu livro se você comprá-lo. Caso contrário, você nunca vai descobrir. Isso me soa um tanto quanto estranho. E ele consegue escrever o livro às custas dos contribuintes, não é?
Pense nisso. Todo o conhecimento que ele obteve veio dos contribuintes. Ele trabalhou para o governo. Todo o dinheiro que o financiou era dos contribuintes, certo? Então, esses são segredos pelos quais nós pagamos. E agora temos que pagar a ele uma segunda vez. É como se, sabe, ele está a tirar proveito duas vezes, pessoal, não é? Só parece um pouco estranho que, sabe, e que ele não pode ir ao Congresso e contar essas coisas, sabe? E o Jeremy, tipo, ei, o Eric Davis disse que você pisou dentro da nave, certo? E isso é verdade. Eu encontrei um clipe do Dr. Eric Davis dizendo isso. Jim Lakatsky descreve em seu livro recente de um ano ou dois atrás como ele conseguiu ver uma nave intacta e entrar nela, e ele não conseguiu reconhecer nenhum tipo de sistema de energia ou propulsão dentro dela. Então, como pode o Dr. Eric Davis dizer algo como, sim, James Lakatsky entrou dentro deste OVNI, né? E o James, tipo, não consigo responder a isso, né? Mas como é que o Eric Davis pode dizer isso, né? Quer dizer, o Eric... Acabei de fazer um vídeo sobre o James Fox e o novo documentário dele que vai sair, O Momento de Contato, reformulado. E o Eric Davis eles mostraram um clipe do Eric Davis, tipo, olha, se eu for despojado de todas as minhas autorizações de segurança e o Trump me permitir e me der imunidade, eu vou contar tudo o que sei perante o Congresso sob juramento. Tudo bem, sem problema, mas você sabe, minhas mãos estão atadas, mas você pode dizer que este cientista James Lakatsky do AWSAP entrou na nave. Por que isso é aceitável? Mas então James não pode dizer o que está acontecendo. Por que o James não consegue admitir isso agora? De novo, algo parece estranho. Certo, pessoal? Agora é hora de passarmos para os destaques da segunda parte desta entrevista. Novamente, vou colocar links abaixo para que possam assistir a entrevista completa, mas, sabe, havia muito para cobrir, não consegui tudo, mas há, sabe, bastante coisa que vamos abordar hoje. Mas se quiserem a entrevista completa, as duas partes, os links estão abaixo, vão conferir. Que ótima entrevista do Jeremy e do George. Quer dizer, acho que nesta entrevista estou a dizer muito mais do que na primeira. Mas a questão é que tudo ainda não ultrapassou o limite. E haverá, mas tenho de perguntar qual é o limite sobre coisas futuras, porque... Certo, porque nos dizem que OVNIs, nós temos estamos fazendo engenharia reversa, mas podem descrever o interior? Podem falar sobre a sua experiência pessoal com esta nave, como fizeram a abertura? Vocês não sabem se podem dizer essas coisas ainda, mas certamente eles querem que saibamos isso, não os códigos nucleares, mas o fato de existirem armas nucleares. O mesmo sobre OVNIs. Sim, acredito que irá da mesma maneira. Sim, então, de novo, voltamos a falar da brecha nesta nave, certo? Que, de novo, nem sequer estabelecemos que esta nave é alienígena, né? Estão apenas a dizer que é um OVNI e não viram meios de propulsão ou isto ou aquilo. E, sabe, não há como saber se é da Rússia ou da China. Definitivamente não é a Rússia ou a China. Bem, como é que sabemos? Não sabemos no que a Rússia e a China estão a trabalhar. Podemos assumir, mas não podemos ter essa certeza. Não é mesmo? E para dizer que com certeza, sabe, alienígenas. Porque, se não for o caso, por que estaríamos falando sobre isso em canais de OVNIs e coisas do tipo? Tipo, a gente está aqui para conversar sobre alienígenas, não é? Então, eu acho que parte disso pode ser verdade, mas não exatamente da maneira que imaginamos. Faz sentido? Tipo, sim, eles têm um OVNI, mas tudo o que isso significa é objeto voador não identificado. Isso poderia, se encontrarmos algo de outro país e não soubermos o que é, eles vão dizer que é um OVNI, certo? Quando ouço OVNI na comunidade, penso em ETs, todos nós, sejamos realistas. Então não sei por que chamamos de OVNI. OVNI ganhou um sentido totalmente novo, a sigla OVNI e a palavra OVNI. E a palavra OVNI significa alienígenas para a maioria de nós, sejamos realistas, certo? E isso é manipulado e pode ser usado contra nós. E acho que neste caso é exatamente isso que está acontecendo. Não sei ao certo. Estou só dando um palpite aqui, gente. E devo receber muito ódio nos comentários, mas tudo bem. Porque sabem de uma coisa? Eu estou a ser completamente honesto com o que sinto. E vou continuar a fazer rimas para ter um grande apelo popular. Estou só a brincar, claro. Mas, sabem, eu estou mesmo a ser sincero, pessoal, a expressar o que sinto. Deixem-me saber o que vocês pensam aqui embaixo nos comentários sobre tudo isto. Então, vamos continuar. Então, assim, de improviso, sabe, através de jornalismo investigativo ao longo dos anos, entendi que você foi informado e envolvido em um programa UAP legado antes do AWSAP. Você nega? Não estou em posição de falar sobre isso. A única outra autorização que eu possuía era uma autorização de segurança que, Eu não me preocupo com suas autorizações. Estou preocupado especificamente com a pergunta. Se você esteve envolvido e teve acesso a um programa UAP legado antes do AWSAP e eu te pedi se você negaria isso. Sua resposta ainda é: não posso falar sobre isso.
Não posso falar sobre isso. Certo. Certo, então este clipe viralizou na comunidade OVNI por algumas razões diferentes. Uma delas é que, sabe, as pessoas estão dizendo que James Lukaski está admitindo ter estado dentro de um programa legado de OVNIs antes do ALSAP nos anos 2000, que eu acho que foi onde ele rompeu o casco da nave e conseguiu entrar, certo? Mas ele não está dizendo isso de forma alguma, ele está dizendo, eu não consigo responder a isso. Mas é exatamente isso que acontece nesta comunidade. Quando alguém diz, eu não posso, se lhe fazem uma pergunta como, não consigo responder a isso, eles dizem, ah, está vendo? Ele está admitindo. Ele não está na verdade. Ou se dizem, eu não posso nem confirmar nem negar. Eles dizem, ele confirmou. Ele literalmente disse o oposto disso. Ele é neutro, não pode confirmar nem negar. Isso não significa que você esteja confirmando. Porque essa brecha seria deixada para informações confidenciais, que isso é apenas uma brecha. Bem, se você diz eu não posso confirmar nem negar, então você está confirmando. Porque não pode ser que você esteja negando. Porque aqui, certo? É como se você pudesse escolher qualquer um. Esse é o ponto principal. Então, acho que as pessoas estão exagerando um pouco nisso. E a outra parte interessante onde o Jeremy diz, sabe, eu não preciso saber sobre suas autorizações, e em voz baixa ele, porque eles estão meio que falando um por cima do outro, né? O áudio você não consegue ouvir, mas o James Lukaski diz, você deveria se preocupar com isso, certo? Tipo, o James está... Parece que ele está tentando equilibrar essa linha de não quebrar nenhuma de suas autorizações ou NDAs ou o que quer que ele tenha assinado. Eu simplesmente nem sei por que você arriscaria tanto com isso se fosse realmente uma preocupação, certo? Eu não sei, sabe? Algo interessante que acabei de descobrir. O membro da equipe SEAL, que fez parte da operação contra Osama Bin Laden e tudo mais, que depois que isso aconteceu, ele lançou um livro sem obter a aprovação do DOPSE e ele não foi para a prisão. Levou anos para ele se acertar com eles depois, mas ele não foi preso. Nada aconteceu, certo? E ele estava revelando todo tipo de segredos. Ele não obteve aprovação. Então, eu realmente não sei o que pensar. Mais uma vez, algo simplesmente não me parece certo. A narrativa Yankee Azul é que todos foram enganados. Já ouvi falar. Todo mundo foi enganado por décadas com isso. E que essa é a origem de toda essa bobagem sobre OVNIs. Mas, por outro lado, vocês exibiram um programa sobre isso que nos diz que temos uma nave. Então, o que você pensa dessa narrativa Yankee Blue? Isso não faz sentido, a propósito. Eu não acho que eles estejam alegando a extensão de um programa. Eu não diria que eles não fariam algo do tipo que é um caso de teste, mas e veria como certos militares, especialmente a polícia militar, reagiriam perto de locais de armamento. Mas a questão é alegar. Sabe, não faça afirmações exageradas quando estiver tentando realizar um esforço de contra-inteligência. Não diga, isso já dura há anos. Sim, erraram. E todo mundo foi enganado. Sim, eles cometeram um erro. E tem sido uma farsa de décadas. Sim, acho que foi um erro fazer aquilo. Sabe, não se deve complicar demais a sua história falsa. Agora, isso é interessante, certo? O Yankee Blues, se não estão familiarizados, é um programa que surgiu neste artigo do Wall Street Journal, basicamente afirmando que o governo dos Estados Unidos estava a humilhar pessoas na Força Aérea usando este programa Yankee Blue para basicamente dizer às pessoas que existem alienígenas e fazê-las assinar um acordo de sigilo, mas era tudo treta, não era real. E eles basicamente dizem, isso é, portanto, responsável por toda a lenda dos OVNIs. Agora, até eu tenho que admitir que isso parece um pouco ridículo, cada história, tudo. Eu não sei, em parte sim, eu realmente acredito nisso, não é? Quem e o quê? Eu não sei. Mas, veja bem, é interessante que James Lukaski tenha dito. Sim, eu já ouvi falar de Yankee Blue. Não é? Ok, e ele até admite que eles fariam algo assim, a desinformação que se espalha. Eles divulgam coisas falsas para enganar as pessoas. Então, como diabos é que vamos conseguir descobrir isso? Como é que nós, pessoas comuns, vamos saber, sabe? Tipo, é impossível, é o que eu estou dizendo. Tentar obter a divulgação do governo e tentar desvendar todo esse labirinto de enigmas e mistérios, sabe, do governo, sobre o que está acontecendo, o que eles têm e tudo mais. Cara, é muito melhor tentarmos explorar esse fenômeno com pessoas comuns investigando isso. É isso, sabe o que quero dizer? É por isso que faço o meu documentário de Psionics. Não tem funcionários do governo com quem lidar e toda essa besteira. Bem, sabe, novamente, fico feliz que o Jeremy e o George estejam fazendo esta entrevista e esse é realmente o mundo em que eles vivem, divulgação governamental e lidar com funcionários do governo, e acho que no fim das contas alguém tem que fazer isso. Eu só não quero fazer, então acho que eles fazem isso por nós, certo?
Basicamente, eles têm que lidar com essa besteira porque parece uma bagunça total e absoluta para se lidar. Sim, você já tinha dito isso da última vez. Você disse que todo programa de acesso especial tem um oficial de contra-inteligência. Esse é o trabalho deles. Você tem essa pessoa designada para você ou atrás para dentro e há uma fonte de documentos falsificados porque estávamos falando sobre isso. Bem, eu só vou te dizer, George e eu tivemos que lidar com isso inúmeras vezes. Ainda a serem divulgados, entre aspas, os tais documentos do Zodíaco. Um suposto programa, ou seja, um programa alegadamente de legado, no qual George e eu nunca acreditamos de verdade. Quando vemos essa informação sendo empurrada para nós, simplesmente não a engolimos. Será que isso é um programa legado de OVNIs que se alega? Ou isso é desinformação? Eu não conseguiria comentar isso. Pera. Mas há desinformação por aí? Muita. Muito bem, penso que já não restam dúvidas quanto a este ponto. Agora, e isso também é interessante, né? Esses documentos do Zodíaco que provavelmente serão divulgados, o que não sei porque se são falsos. Mas eu ouvi pessoas falarem sobre o Zodíaco e este programa e todas essas coisas, e tem circulado e as pessoas caíram nessa. YouTubers, podcasters. Não estou aqui para citar nomes. Eu com certeza vi gente falando sobre isso, e é isso que acontece. Essas pessoas são usadas porque as pessoas querem ter acesso aos segredos, querem ter acesso ao conhecimento, e é muito fácil tentar alguém com a isca de uma cenoura quando tudo o que pensam é eu só quero cenouras, não é? Então, é isso que eu acho que está acontecendo com muitas dessas coisas. Agora, eu não acho que seja tudo de um jeito ou de outro. Tipo, eu não acho que seja tudo bobagem, e eu não acho que seja tudo verdade, certo? Então, onde está o meio termo? E a qual história devemos prestar atenção, certo? Isso é tão difícil de navegar, certo? Especialmente se você é só uma pessoa comum, e eu faço isso o dia todo, e é muito difícil tentar navegar. Eu te pergunto sobre essa nave. Eu te pergunto, ela nos foi entregue? Foi um presente que nos deram? Foi um acidente? Ou você vai acabar dizendo que... As pessoas estão zangadas comigo por eu não responder, quando elas sabem de antemão, e você também sabe que eu não posso responder. E nem elas puderam, e nem podem algumas das pessoas que vão depor perante o Congresso. Eles estão a impor restrições bem apertadas, caso eles vão a portas fechadas. Eu digo que as portas fechadas não importam realmente para responder à pergunta deles. Ok, aqui tem algo que pode responder. Imagino que não possa me dizer se a nave tinha inteligência própria, se era senciente por si só. Não vai responder isso, presumo, certo? Então tenho uma que pode responder, a última, Jorge, sobre esta nave. Mas eu preciso perguntar isso ou não estou fazendo meu trabalho. Você aludiu que o OVNI e a posse pelos EUA fazem a tecnologia descrita em seu outro livro, Revelações Iniciais, parecer primitiva. O que você quis dizer com isso? Parece primitivo. Mas espera, o que significa para você? Quer dizer, é algo muito avançado. E é só o que posso dizer. É muito, muito avançado e com repercussões a nível mundial. Ok, mas me dê uma ideia, algo que eu possa realmente entender o que isso significa. Quando você diz muito avançado, eu penso, bem, eu tenho um iPhone 17 e um iPhone original. Há uma grande diferença. Estamos falando, sabe, de paus e pedras para supercondutores, uma diferença tão avançada. E, claro, voltamos àquela coisa de não posso falar sobre isso, não posso dizer isto, não posso dizer aquilo, não é? Tipo, sabe, de onde vem essa habilidade? E tem uma parte bem interessante nessa entrevista que eu não cheguei a incluir, mas onde eles, de certa forma, detalham esse processo. Tipo assim, olha, vocês só têm uma quantidade limitada de dinheiro e tempo para investigar esse OVNI. Então, nós como cientistas queremos entender como isso funciona, certo? Como é que ele opera. E o Jeremy argumenta tipo, bem, eu provavelmente gostaria de saber de onde ele veio. De onde eles vêm, certo? Que é uma resposta muito boa. E eu acho que se você é realmente um cientista investigando isso, você iria querer saber isso primeiro também, porque isso pode te ajudar a entender como funciona. Você pode descobrir a distância de onde eles vieram. E então, vamos pensar que tipo de energia você precisaria para essa distância, certo? Então, algo não está a bater certo. É por isso que estou a dizer que é quase como se isto fosse apenas uma aeronave comum, feita por humanos, e eles podem chamar-lhe um OVNI, porque não sabem de onde vem. Ou quando dizem que não sabem de onde é, de que país é,
E é por isso que ele não quer investigar de onde vem, porque eles sabem que é da Terra, de algum lugar, não de um lugar mágico. E ele quer saber como funciona. E essas coisas existem. Existem programas de recuperação de destroços para o governo dos Estados Unidos, e nós encontramos coisas e tentamos fazer engenharia reversa ou descobrir mais sobre isso, certo? Ah, encontramos um novo drone, encontramos um novo isso, encontramos um novo aquilo, um pedaço disso. Ei, como é que funciona? Para onde é que vai? Não é? Você não entende o que eu quero dizer? É tipo... Eu só acho que tem alguma coisa errada aqui. De novo, algo está completamente errado. Eu não sei quando isso vai ser transmitido, mas George e eu fomos informados por várias fontes independentes que a maior incursão de UAPs na história americana, na data em que estamos gravando, aconteceu há aproximadamente um mês no Texas, sobre uma instalação militar. Eu sei que você está fora disso agora, mas você ficou sabendo daquela nova e recente incursão que ainda não foi tornada pública? Eu não tinha ouvido falar disso, não, mas depois que me aposentei e ainda estava a par do que os vários programas estavam a fazer, Mas havia um forte interesse em OVNIs naquela época. Agora isso tinha... Há quanto tempo estou aposentado? Quase 10 anos já. Perdendo lentamente. As incursões de OVNIs em bases militares são reais, você tinha que estudá-las, você tinha informações de alto nível sobre elas. Então, essa ideia de que estávamos apenas testando um MP nos anos 60 e que isso desligava armas nucleares é, do seu ponto de vista, um absurdo, correto? Pausa. Do meu ponto de vista, seria um absurdo. Se for real, ficaria muito surpreso. E a propósito, É de verdade, o que significa que foi um blefe de MP para todo mundo, você ficaria bem surpreso. Eu ficaria muito surpreso. Se fosse uma farsa de EMP. Bem, esta foi uma parte muito interessante da entrevista. Eu não esperava que algo assim viesse à tona, e é interessante. Jeremy está basicamente dizendo, não é que a maior incursão de OVNIs sobre uma base militar acabou de acontecer em setembro deste ano, porque, veja bem, eles gravaram isso em outubro, certo? E, de novo, muito interessante que foi quando James Lecasky ia testemunhar, mas teve uma emergência médica. Mas claro que ele consegue fazer o podcast sem problema. Sempre há emergências médicas perto desses depoimentos, ou nos bots, ou alguém doente, ou algo do tipo. Sabe, a tal da gripe do bot e todas essas coisas, não é? Simplesmente há todo tipo de coisas que acontecem. E eu simplesmente acho isso, novamente, muito interessante. Sabe, eu quero saber mais informações sobre o que aconteceu. E isso é meio interessante. Acontece no Texas, meu estado natal, não é? O que? Sabe, invasão de OVNI. O que isso significa? Espero que mais informações surjam sobre isso. E é interessante que James Lecasky diga, tipo, nunca ouvi falar, né? O que você quer dizer com nunca ouvi falar? Certo? Por que o James Lecasky não tem fontes como o Jeremy e o George ou podcasters? Quer dizer, eu já vi podcasters com 500 inscritos, tipo, eu tenho informações, fontes de inteligência me dizendo isso e aquilo. Tipo, o quê? Contas aleatórias no Twitter. Minha fonte de inteligência me disse, sabe, o quê? O James Lecasky não sabe de algumas dessas coisas? Tipo, não faz sentido nenhum. Sabe, eu entendo que ele está aposentado há 10 anos, mas, de novo, ele não está tentando se manter atualizado com o que está acontecendo e, sabe, não sei. De novo, algo parece estranho e tenho certeza que alguém nos comentários vai me dizer que idiota eu sou por não entender isso. Mas aqui estamos. Sabe, nem falamos sobre parte do conteúdo do seu novo livro, mas isto está repleto. Novos conhecimentos, novo livro. Quer dizer, há muita coisa neste livro, casos de OVNIs que realmente não foram discutidos em público, que vocês investigaram a fundo. Quer dizer, vocês fizeram um trabalho e tanto e voltaram à informação e às testemunhas originais e compilaram isso. Há algum que se destaque para vocês que gostariam de partilhar com a nossa audiência neste programa? Há um OVNI em particular? Existem 3 situações em que houve uma observação bem de perto. Um deles foi no Kansas, onde alguns adolescentes e um oficial da polícia, ambos conseguiram tirar uma fotografia de um triângulo preto voando em alta altitude. E então as crianças estavam... Não eram crianças, jovens adultos estavam muito surpresos ao ver um grande triângulo preto surgir por cima das árvores no local onde esperavam ser buscados pelos seus pais, e o triângulo de repente começou a recuar, o que é uma manobra bastante incomum para triângulos. E então seguindo em frente neste piscar de olhos para o fim da existência, claramente não estão voando rapidamente. Isso também já foi observado.
apenas desaparecem num piscar de olhos. E depois todos aqueles jovens adultos que alcançaram o status de contramedida eletrônica. Eles estão desativando computadores, causando incêndios incontroláveis, mas ainda assim continuam fazendo isso. Inutilizando as baterias dos carros. Houve esse caso, mas ter a imagem do policial mostrando um triângulo preto com uma iluminação que não era de um B2, isso foi uma verificação de realidade bastante interessante. Mas 6 testemunhas, todas afirmando ter visto a mesma coisa, mas nem mesmo elas conseguiam compreender, naquela idade tão jovem, por que diabos os militares teriam um OVNI triangular com uma centena de luzes de Natal. Não tinha literalmente luzes de Natal, mas o que pareciam ser feixes de luz branca descendo que não projetavam. Eles podiam ver e detectar com os olhos os fótons que desciam. Estava brilhando para baixo, mas nunca atingia o chão. Não estava a iluminar o chão. E um outro exemplo foi o caso que aconteceu na Geórgia, onde o indivíduo, sem ter a intenção, acabou por atingir... Não foi de forma acidental. Ele disparou deliberadamente contra um triângulo preto, que era um holofote com a intensidade de 1 milhão de velas, e este imediatamente revidou com um poderoso feixe de radiação. E ele acabou desenvolvendo tumores por causa disso. Aquele foi, sem dúvida, um dos nossos casos médicos mais complexos e intensos. E depois o caso da Carolina. Não foi a Carolina. Foi o caso da Califórnia, onde muitos investigadores viram uma nave no chão. São esses os 3 que mais me chamam a atenção. E claro, se tudo isso era para um livro que ele pretendia lançar. E novamente, né, não há absolutamente nada de errado em escrever um livro. Poderia ser bastante interessante, não é? Não há problema algum nisso. Mais uma vez, se alguém oferece algo de valor e você quer pagar por isso é uma decisão entre você e essa pessoa. Então, tudo certo. Mas é interessante, uma das histórias que ele conta sobre esse objeto triangular preto, certo? Onde, na minha opinião, todas as pessoas estavam procurando pistas nesta entrevista que James estava revelando coisas sem realmente revelar. Se conseguirmos decifrar essas pistas, vamos descobrir, não é? Tanto faz, mas eu acho que há uma pista maior nessa história de que ninguém está falando, porque o James diz: é incomum que a nave tenha recuado, porque não é isso que essas naves triângulos pretos fazem. O quê? Como você sabe o que esses UFOs triangulares pretos fazem, que são espaçonaves alienígenas? Você não faz ideia, né? Você não sabe tudo o que eles fazem, isso não faz sentido. Mas aí quando ele desaparece, decola e causa incêndios, isso não é incomum. Não tem problema que ele faça isso. Mas dar ré, assim, de repente, é tipo, meu Deus do céu. Opa, seu carro dá ré. Ai, meu Deus, ele dá ré. É como se fosse uma nave espacial extraterrestre que consegue viajar no tempo e no espaço e manipular a gravidade, mas o fato de que ela dá ré e faz marcha a ré e BP, BP. Puxa vida, o quê? Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. E me faz pensar que o James escorregou ali, porque dá pra perceber que ele meio que... eu não sei se ele queria dizer aquilo, porque faz parecer que é uma nave que nós temos. É tecnologia americana e ele sabe exatamente o que ela faz. Então, até o fato de ter voltado para trás era talvez um novo aspecto do que ele podia fazer. Eu não sei, posso estar indo longe demais, mas essa é a pista em que me concentrei. Se estamos procurando pistas, foi isso que eu encontrei. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desta entrevista com James Lacatski e os destaques. Vá conferir a entrevista completa no Weaponize. Vou colocar os links abaixo. De novo, está dividida em 2 partes e eu recomendo assistir. Há muita coisa que não consegui abordar, e é, no mínimo, bastante divertido de se assistir. É um pouco controverso às vezes e o Jeremy realmente insiste para que o James tente dar respostas mais concretas, sobre o assunto. E dá para perceber que o Jeremy está muito entusiasmado com o que o James está a dizer. Eu, pessoalmente, não me sinto à vontade com isso. Eu acho que há algo muito, muito errado nisso. Mas consigo compreender o entusiasmo de outra pessoa por isso, certo? Eu respeito isso. Pessoalmente, fico feliz que essas entrevistas saiam e que essa informação saia, com certeza, porque aí eu posso fazer o que eu quiser com ela, sabe? São mais dados, não é? Mas eu não estou convencido. E para mim, pessoalmente, isto não é uma divulgação, mas respeito qualquer um que esteja entusiasmado com isto e leve isso muito a sério. Então, sabe, cada um com a sua opinião, não é?
Mantenham-se alertas, mas cada um com o seu. Muito bem. Muito obrigado a todos por assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Paz. Sim, Patrick, eu não tenho uma pergunta. Eu tenho algo que quero te contar. Esta é a minha segunda mensagem para você. E eu sei que você está bem ocupado trabalhando no seu documentário, mas talvez eu tenha algumas coisas que você possa usar também no que você está fazendo. Eu tenho algumas coisas bem íntimas e muito pessoais que minha esposa e eu registramos uma noite, enquanto estávamos apenas tirando algumas fotos da Lua e de coisas do gênero. E tivemos uma espécie de nave ou um orbe que se aproximou muito, muito de nós. Nós temos algumas fotografias realmente impressionantes sobre isso. Existem, na verdade, centenas, talvez até mesmo milhares de exemplares. Se você puder nos retornar a ligação, podemos encontrá-las e separá-las para você. Muito poucas pessoas sabem sobre eles, apenas meus amigos mais próximos e a família. Nós os mantivemos em segredo por cerca de 1 ano, então, de qualquer forma, me ligue de volta.